Métricas para o sucesso. Será que você tem interesse nesse assunto? Meu nome é Bruno Barranco de Souza e eu tô aqui para falar hoje sobre maneiras que a gente pode seguir para fazer o acompanhamento da evolução do nosso projeto, do nosso time e da nossa empresa. Pois bem, eu em particular sou entusiasta de métricas ágeis. Afinal de contas, a gente vive num mundo muito louco que a gente precisa correr e entregar com eficiência bons resultados, resultados consistentes. Quando eu falo de métricas ágeis, eu estou de fato olhando para a abordagem da agilidade nessa condução, nessa gestão desses resultados. Afinal de contas, como disse Peter Drucker, se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então vamos focar nisso. A agilidade, ela traz um viés para a gente olhar por 4 prismas diferentes. O primeiro dele é processos, o segundo são as métricas técnicas, o terceiro são as métricas de negócio e por último, e não menos importante, as métricas culturais. Bom, sobre processo, de fato a gente vai olhar sobre a questão de como fazemos acontecer as atividades. A gente está falando de olhar, né, por exemplo, a velocidade da concepção da ideia até a construção da mesma. A gente vai olhar o tempo que a gente demora para construir cada uma das atividades dentro de uma ideia. A gente vai olhar o número de atividades que a gente tem que criar e para concretizar uma ideia até a conclusão dela, né? Então, assim, quanto eu demoro em cada uma das atividades, quanto eu demoro em cada grupo de atividades e assim por diante. Então a gente vai olhar muito mais o processo, como fazer. A parte técnica é de fato olhar sobre um aspecto de como que o resultado está se desenvolvendo, né? Então, olhar como se fosse um olhar técnico sobre o crescimento. E aí, para isso, a gente vai olhar, por exemplo, volume de erros por etapa. Então, quantos erros, quantas falhas a gente identificou daquela solução que a gente está construindo durante esse processo. A gente pode olhar quantos incidentes, ou seja, né, uma falha operacional foi identificado no período também. A gente pode olhar também, por exemplo, a evolução da equipe, a evolução do software, a evolução da solução, tá? E aí, pensando muito em soluções já funcionais, né, por exemplo, um software, você também pode olhar também o quanto esse software ele está estável durante o período. Isso tudo vai mostrando a eficiência. E aí, eficiência é a palavra da moda, né? A gente já percebe hoje em dia que voltou-se a falar sobre eficiência, então essas métricas técnicas se tornam muito relevantes no momento atual. E métricas de negócio? Bom, galera, aqui não tem muita enrolação, é falar de fato sobre o investimento. Então, a gente está falando de métricas como o cálculo do ROI, o retorno sobre investimento. A gente está falando de taxas de conversão de clientes, de usuários. A gente está falando de acompanhar o ticket médio. Será que os nossos clientes, nossos usuários, eles estão gastando, quanto eles estão gastando, qual que é a média desse ticket? A gente pode olhar, por exemplo, a churn rate, né, a taxa de clientes que saem da nossa zona de relacionamento, deixam de ser clientes. A gente pode olhar, por exemplo, a questão de usabilidade do nosso site. Então, isso, de fato, são as métricas de negócio. Deixa eu olhar aqui nas minhas anotações. Métricas culturais, a última e não menos importante. As métricas culturais talvez sejam uma das métricas mais importantes. Eu vou falar por quê. Na minha visão, as métricas culturais elas vão sintetizar o propósito da empresa. Então, fora essas que eu tô falando, que eu vou falar para vocês, busque entender o que faria sentido para você colocar como uma métrica cultural. E aí, por exemplo, né, acho que se a gente pensa uma solução pensada em pessoas, não tem como a gente pensar numa empresa pensada em pessoas também. Então, qual que é o seu turnover, né? Qual o fluxo de pessoas que saem da sua empresa, tanto demitidas quanto que pedem demissão? Como que tá a felicidade? Tem uma ferramenta super legal chamada Happiness Radar, ou Radar da Felicidade, que consiste de fato você perguntar em todo final de ciclo, todo final de sprint,
todo final de projeto, como que está a felicidade das pessoas com relação à tecnologia, aos processos e os próprios membros, né, da empresa, da equipe, do squad. E, não menos importante, também posso trazer aqui um exemplo do Squad Health Check, que é de fato você fazer um checklist da saúde da sua equipe de projeto, do seu squad. E aí com isso você começa a ter uma maior percepção e muito empática sobre como estão as coisas dentro da sua empresa. E aí é cultura, porque quem forma a cultura da sua empresa são as pessoas que nela trabalham. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho sobre métricas ágeis e vamos falar a respeito. Qualquer dúvida, tô por aqui. Bora fazer esse movimento acontecer. Tchau, tchau. Até o próximo Ferramentas de Liderança.